Olá, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui, como sempre, para fazer uma breve, agora desta vez, mais sucinta análise sobre os fatos que ocorreram agora neste final de semana no continente latino-americano e que é muito importante que a gente faça alguns esclarecimentos antes de eu produzir um estudo, uma análise mais elaborada sobre os eventos que nos trouxeram a este do final de semana. Mas, por enquanto, eu quero só me ater justamente a esse específico, que eu quero fazer uma coisa rápida e também colocar algumas, vamos dizer assim, considerações que eu tenho observado. Eu observei principalmente na rede. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de lhe convidar para você fazer uma visita aos outros vídeos publicados no canal, onde temos análise de outros eventos, e fazer sua inscrição, marcar a sinetinha para receber as atualizações quando eu colocar no canal, publicar, e também deixar os seus comentários, né? Além de partilhar, produzir os seus comentários, analisando aquilo que a gente está tratando, de certa forma, com alguns argumentos, com alguma coisa de conteúdo de racionalidade, para permitir que eu também aprenda com o conhecimento de vossas senhorias, é isso? Bom, antes de mais nada, eu gostaria só de atentar para o seguinte, eu vou lembrar de novo, né, para evitar alguns desencontros de objetivos. O nosso canal, ele não é um canal de torcedor de time de futebol. É um canal para análise, não é para torcida. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho, vocês já observaram que a minha percepção, minha leitura de realidade, eu leio os fatos a partir de quem está com o pescoço debaixo da bota, como eu já disse antes, ou seja, é uma perspectiva de oprimido. Portanto, é óbvio que eu tenho, né? Eu sou um cidadão esclarecido, eu tenho minhas opções políticas, mas isso não deve interferir na minha análise, é isso que eu estou querendo dizer. Então não é um canal de torcida. Eu não estou aqui para dizer bomba, prender o Bozo, bomba não sei o quê, e aí ficar naqueles comentários sem avaliar criticamente os fatos como eles se apresentam. E isso independe, essa análise crítica, ela independe do viés político-ideológico. É isso que eu quero que você perceba. E isso não muda minha formação política, meu mundo, meu universo, meu projeto de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acompanhei recentemente esse caso específico da situação da Venezuela e que nas redes sociais está o maior bate-boca, a maior coisa. Você vê gente, gado da direita e gado da esquerda. E os gados da esquerda estão ficando mais chato, mais ignóbil do que os da direita. Em que sentido? É um time de torcida, é um negócio, é o torcedor, é o Corinthians e tal. Parece que não tem nada errado na condução e a análise não se permite esse tipo de coisa. Não é? A análise, você vai analisar o fato, vai tentar tirar a lição do fato que a verdade lhe traz para poder se melhorar se você tiver alguma coisa que pode fazer para tornar melhor ou mais efetivo na construção daquilo que é o seu projeto. Projeto de vida, projeto político, projeto do time de futebol e etc. Projeto de cantiga, qualquer coisa. Mas você precisa encarar o fato, buscar a verdade e, à luz daquela verdade, melhorar a realidade. É essa a razão de ser da análise. Ela não é para ficar torcendo. Bomba, prender o Bozo, bomba não sei o quê. Quando alguém faz uma contestação com arguição, com alguma coisa de neurônio, aí você vira pro cara, é gado do Bozo, é gado não sei o quê. Tá furado esse negócio. Não é assim.
Por isso eu volto a dizer, eu quero a contribuição das pessoas que pensem diferente ou que pensem de acordo, que concordem com a análise ou que discordem da análise. Mas quando colocar seus pontos de vista, a sua leitura da realidade do fato, vocês coloquem isso e fundamentem com argumento. Porque não cabe aquela história, é gado do Bozo, vai não sei para onde, vai para o cemitério. Porque isso aí não existe isso. Olha só, eu sou cidadão, eu não sou gado. Eu não voto pelo nome da pessoa, eu voto em projeto. Eu não me emociono porque alguém disse que foi comer depois que completou 18 anos. Não tenho nenhuma emoção para esse tipo de coisa. Eu não construo mito porque alguém disse, eu nunca fui na escola. Eu não construo mito. Porque eu conheço Patativa do Assaré, eu fui vizinho de João do Vale. Eu sei o que é um analfabeto ou não é analfabeto. E o analfabeto aqui é o que não frequentou a escola, não. Né? Porque há pessoas geniais sem nunca ter pisado na escola. Então não me convence esse negócio dos mitos, etc. Eu fui crucificado numa cruz. Problema teu. Eu ajo racionalmente. Eu escolho projeto. É esse o drama. Então, o programa não é programa de torcida de futebol. Ponto. Vamos ao fato, então. Ora, vocês viram que no final de semana, o império que está em decadência resolveu promover um ato de violência contra uma nação soberana vizinha do Brasil e que, inclusive, sequestrou o seu magistrado maior. Sequestrou o seu presidente. E aí a gente poderia imaginar, como assim, por quê, o que levou a isso e tal. Eu vou dizer, olha, isso é primeira coisa, é o reflexo de uma coisa muito importante, qual seja uma decadência imperial. Neste exato momento, o mundo está deixando de ter uma hegemona para ter multipolaridade de poder. É isso que está acontecendo no mundo. Está havendo um parto natural de grande dor para o império. Isso que ocorreu na Venezuela nesse final de semana é simplesmente o resultado disso, é a compreensão disso, é a consequência dessa morte imperial que está ocorrendo. Morre de uma vez? Depende, nós vamos ver. Eu pensei que a gente poderia conduzir um processo de análise sobre alguns fatos que estão levando a essa morte, a essa decadência imperial. Nós vamos visitar isso, eu prometi isso no último programa do ano passado, que foi justamente tratando sobre aquilo que é o que sustenta o modelo, que faz o modelo imperial hegemônico existir. Qual é? A moeda-chave do mundo, a morte da moeda-chave do mundo. E aí eu vou produzir um estudo em série, uma análise em série sobre os eventos que levaram a essa decadência. Isso é importante. Então, a primeira lição que fica do que ocorreu na Venezuela é: estamos chegando num ponto-chave da história da humanidade. E estamos começando justamente no ano de 2026. Agora, por que ocorreu aquilo ali? Existem algumas coisas que facilitaram aquilo. No meu entendimento, na minha compreensão, eu vou colocar alguns fatos. Olha só. No ano de 2024, houve uma eleição na Venezuela. Vocês todos acompanharam, todos souberam e tal. Essa eleição, na hora que acabou, aliás, antes de acabar, a extrema-direita já estava dizendo que houve fraude. Vocês conhecem essa história, né? O Lula, quando ganhou a eleição, houve fraude.
O Haddad, quando perdeu a eleição, houve fraude. Ou vocês não lembram disso? Foram 4 anos do governo do Bozo falando que houve fraude na eleição. Ele não quis recontar, ele não quis entregar o poder, dizer que quem ganhou foi o Haddad. Mas ele disse que houve fraude. Estava havendo engano. As eleições nas urnas eletrônicas estava tudo bichado. Não foi isso que ele disse o tempo todo. Ele ganhou 30 eleições com esse mesmo negócio aí. Mas ele disse que teve fraude. Ele ganhando. Ou seja, o Lula ganhou, teve fraude, armaram o golpe. A Dilma ganhou, vamos lá, a Dilma ganhou, não foi? Não houve fraude? Houve. Então, caça o molequinho do pó, lá de Minas Gerais, onde tem aquele outro moleque que fala aquelas besteiras lá no Congresso direto. Nicole, a Nicole, então, lá no lugar da Nicole, não tem aquele cara que perdeu a eleição e disse que houve fraude? Eu quero reconhecer, houve fraude. Então, a Dilma, quando ganhou, também houve fraude. Não foi? Foi. Quando ganharam lá na França, não houve fraude? Perderam lá na França, não tem fraude? Se for lá na Namíbia, vai ter fraude também. Em qualquer lugar. Lá nos Estados Unidos não teve fraude, não foi fraude. Então, perceba, em todo lugar que esses estrumes vão disputar a eleição, essa concepção de extrema-direita no mundo, em todo lugar, nem acaba, antes de haver eleição, ele já começa dizendo que tem fraude. É assim. Então, fizeram exatamente isso com Maduro. Entendeu? Foi isso. Mas olha só. Mas aí eles acusaram isso, mas poucos dias depois de terminado e apurado o Tribunal Eleitoral dado Maduro como vencedor, a Kavala Harris, lembram da Kavala Harris? Kavala Harris é uma grande amiga das esquerdas polivalentes do Brasil, as pessoas que amam quem gosta de dar golpe, que ela era a polivalente do Obama. Então, a Kavala Harris, que todo mundo aqui, o presidente, o Papa, o seringueiro, o motoqueiro, o açougueiro, o padeiro, todo mundo queria que ela ganhasse em lugar do Trompas Laranja. Então, aí, quando ela estava passeando pela Europa, depois que o tribunal disse que o presidente era o Maduro, ela reconheceu. Ela disse só queria que o Maduro respeitasse os contratos que estavam sendo feitos com as petrolíferas americanas, e o Maduro tinha garantido isso. Pois bem, mas é que no continente latino-americano tem outros países também, tem um inclusive que fala português, é o único que fala português, e que é de costa para todo mundo do continente. Não tem uma data em comum, como é o caso dos outros países do continente, lá do Rio Bravo até a Patagônia. Os países costumam ter algumas datas importantes, exatamente a mesma fé. Mas esse povo que fala português, que está de costa para a América Latina, que pelo tamanho dorme assombrosamente em latifúndio, e que acredita que é líder por natureza. Não, eu estou aqui, eu vou convocar a CELAC para apodrecer a BOLAC, que chega no Escolap, e aí, de repente, a gente resolve. Pois bem, esse lugar produziu uma pessoa que produziu umas análises meio ostropênicas, né? Conhecido como Onalfas. Onalfas Amorim. O alfas e o ômega. Onalfas Amorim. Aí disse que, olha, aconselhou o presidente, disse que não era para coisa não, porque tinha fraude e tal. E quem provavelmente tinha ganho a eleição se chamava Prêmio Nobel da Paz, que estava agora também sendo pedrada. E resolveu uma pedrada no final de semana agora. Pois bem, aí o que aconteceu com o governo brasileiro foi que o governo disse que não reconheceria, pediu as atas. O tribunal disse que o Maduro ganhou, mas aí o governo do Brasil pediu as atas. E por que criou essa situação de pedir as atas? Depois se obrigou a não reconhecer o Maduro.
Aí o império lá em cima ficou todo afoito. Ah, não, agora sim, tá o rapaz lá que puxa as lideranças das Polaques, chama aí, reúne aí os Polaques, porque o Brasil é o líder da Polaques e tal, e não reconhece a coisa. Quando fez isso, o império se debochou em cima. Muito bem, muito bem. Começaram a fazer festa. Aí começou a pipocar em todo lugar a história da... Mas, ao mesmo tempo, o Zé Ruela da Ucrânia, Zé Ruela lá na Ucrânia e tal, não fez eleição, não fez nada, passou o mandato vendido tudo mais e tal. Mas, independente de qualquer coisa, nunca pediram a ata do Zé Ruela. Não pediram a ata da Namíbia, não pediram a ata da Alemanha, não pediram a ata da França, não pediram, etc, etc, etc. E aí passou a rodar um conceito num país que fala português, dizendo que ali tinha uma ditadura. Não era democracia. Não era democracia. Então, e tal, e sem dar a ata, obviamente, para justificar, olha, aqui no Brasil, eu sou eleito no Brasil, mas se quiser ir na Praça da Alfândega e ligar o computador e acessar o computador, tá lá as quantidades de votos que eu tive lá no Ipiranga, na mortuária, na Cajazeira, tá todos os votos lá que eu tive, todo mundo sabe, no Brasil. O que é que isso tem a ver? O que é que isso fundamenta? Essa mistura faz o que mesmo? O cidadão não tem um título de eleitor da Venezuela, não fala espanhol, não nasceu em nenhum lugar dentro da Venezuela, não vota na Venezuela, mas ele sentiu na autoridade de fazer esses pedidos. É o mesmo que pediu para o Trump respeitar o Supremo Tribunal no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Não, eu estou só tentando analisar um fato. Pois bem, mas eu vou cortar agora só para dirigir o seguinte. O fato de ter o computador na Praça da Alfândega, sabe quantos votos teve lá na Pissarra, em Teresina, não fundamenta nada. O que vai fazer com a Namíbia? A Namíbia vai ter que ter o computador lá na Cruenta e aí tá que tá o resultado lá. A Venezuela tinha que ter os computadores, podia dar os computadores e tal. Porque a soberania da Venezuela não tem nenhuma obrigação de entregar esse tipo de documento para ninguém. A não ser para o cidadão dela, se quiser. Para estrangeiro, não existe essa obrigação. Mas por causa disso é uma ditadura? É uma democracia? O que se entende por democracia? O que nós achamos que seja democracia? Existe uma definição para a democracia? Direitos humanos, o que é isso? Ah, não, aquela mulher está lá no Irã, está botando aqueles panos na cabeça, eu acho que não devia, porque isso é uma opressão da mulher. É uma coisa assim mais desfigurante, não consigo ver os cabelos dela, provavelmente são cabelos muito oxigenados, etc. Isso são coisas que cabe a cada povo ter o seu próprio métier para tratar. Isso não fede, não cheira. Tanto que democracia e direitos humanos é uma coisa relativa, os fundamentos que servem para a democracia e direitos humanos, para o império, para as atitudes que ele toma, em cada lugar um conceito vira diferente. O conceito de democracia para o império lá na Arábia Saudita é diferente do conceito de democracia lá na França. O conceito de democracia na Coreia do Norte é diferente do conceito no próprio império. No império, as pessoas não votam diretamente no presidente. É democracia? O que é isso? Ou então é ditador porque demora muito tempo lá? Quantas pessoas ficam... O nosso governo aqui, por exemplo, quantos anos já governou? Tem 80 anos e é candidato agora, graças a Deus. Mas quantos anos já governou? É isso que diz que ele é ditador?
Não construiu liderança nenhuma. É isso que diz que nossa amiga é ditador. Não, ele é uma pessoa que entende da coisa, o povo quer ele. Se ele dissesse, eu vou confessar uma coisa, se ele mandasse, não vota em mim, eu voto. Não é ele que manda, ele não está autorizado a isso. Não é? Se ele disser, não vota em mim, eu mando ele àquele lugar e voto. Por que não? O que é? Entendeu a jogada? Então, democracia é um negócio totalmente construído para as conveniências. E por que é para as conveniências? Porque o mundo da política não é para ceboso que quer ser santo. O mundo da política não é para quem se... eu me crucifiquei. Não tem nada disso, pajé. Política é para homens de carne e osso. Mas vamos deixar essa parte conceitual dessas inverossímeis e inverossimilhanças e vamos para o objeto que eu quero chamar a atenção. Aqui é a coisa mais engraçada e que é a mais formidável. Pois bem, levaram o Maduro para... Essa coisa, esses fatos que eu estou contando aqui agora, foram grandes contribuintes para essa perspectiva que ocorreu no final de semana. E aí, olha a coisa, o cara sequestrou o presidente e a corte deu posse para a vice-presidente lá interina. Não foi isso? Na mesma hora, nós não precisamos mais de atas. Perceberam isso? Nossos amigos e tal. Então, na mesma hora, e isso é brilhante, bom quando a pessoa entende isso. Na mesma hora, nosso governo viu que não tem negócio de ata nenhuma, não precisa disso. Ele percebeu que ela é presidente e ela foi eleita com os votos que ele pediu as atas. Porque foi os votos do Maduro. Então, ela foi eleita com os votos do Maduro. Por que o Maduro pediu as atas e agora achou que não? Na hora que o tribunal disse é presidente, é interino e vai ser presidente, acabou. Estavam num cerco, num buraco, sem saída. Aproveitou a primeira saída que se apresentou e eu achei isso brilhante, inteligente. Provavelmente foi o Naufis Amorim quem deu as orientações. Olha, agora nós reconhecemos a presidente. Ela é a presidente. E por incrível que pareça, olha a coincidência da coisa. Olha como o mundo é bom. Olha como Deus é carioca. Carioca caravélico. Aliás, carioca caraquenta, de Caracas. Sabe o que aconteceu? A vice-presidente tem um nome com 5 letras, começa com D. E no meio das letras tem um L. Parece alguma coisa assim meia interessante. O Brasil tem uma mulher também que está lá do Xangai, está lá do outro lado do mundo. Ela está meio... Olha a coisa, parece que é uma sina do destino. Essa mulher pode simplesmente enterrar o império. Tu já pensou? O império, o lendário império hegemônico do Ocidente, cair pelas pisadas de uma mulher, não pela mão, pé e nada desses machos besta que está espalhado pelo continente. Já pensou? Uma mulher. Precisou de uma mulher. E isso é muito bom, é muito interessante. Né? Então, parabéns ao governo brasileiro que entendeu que os votos foram botados na urna. Não é isso? Isso é muito bom. E agora, uma coisa eu vou dizer. O golpe está no jeito de ter fracassado. Por quê? Porque era para ter derrubado, para fazer o que eles queriam fazer, tinham que tirar de lá. Só que os caras de lá já estudam em escola militar em outro lugar. Lá as escolas dele é outra, lá não aprende comunismo. Eu estou querendo saber o que é comunismo. Eu sou general, meu problema ali que eu vi é comunismo. Estamos na estratagema do comunismo. Não é interessante isso? Isso é muito bom, isso é salutar.
Então, só lembrando para os colegas, os ouvintes, que o nosso programa é de análise de fato, não é torcida de futebol. Eu voto, eu escolho, eu tenho ideologia, eu tenho tudo, estou tranquilo. Eu não sou gado, nem da direita, nem da esquerda, nem do centro, nem do céu e nem do chão. Meu problema é ter neurônio. E um monte de livro aqui atrás, na hora que eu tiver curiosidade. Não tenho preguiça de ler. Beleza? Um abraço. Você que não concorda, do meio, eu sei que tem muita gente aí, tem umas pessoas que, bomba! Jogaram pedra no avestruz, bomba! Roubaram a moeda da EMA. Tá preso o Bozo, bomba! Nossos amigos derrotaram os Estados Unidos, bomba! Acabamos de fuzilar todo mundo lá. Bomba! A China e a Rússia querem a nossa tecnologia. Bomba! Os nossos aviões foram vendidos para a Índia. Bomba! Já fabricamos um submarino nuclear. Bomba, bomba, bomba. Essa bomba aí bacana. Nenhuma utilidade, mas não serve para nada, mas vai indo assim. Beleza? Então, se você tiver, além da bomba, alguma coisa para dizer, pode sentar o dedo aí e dizer alguma coisa. Se não for essa a perspectiva, aí façamos um acordo. Eu não digo para onde tu vai e tu não precisa limpar os ouvidos para ouvir. Assim, beleza? Bacana. Fiquem agora com... Não esqueça de inscrever, de mandar o ok, marcar a sinetinha para receber as outras intempéries da vida, também fazer vamos dizer, a observação de outros vídeos, a sinetinha para receber os alertas e tal, de forma que você está convidado a toda essa coisa de gente normal. E aí, coloque os seus argumentos que eu me dedicarei a responder com certeza. Né? Desculpa se as brincadeiras, são muitas brincadeiras e tal, alguns são eventos, são fatos que precisam ser à luz disso. Inclusive, parabenizar o governo brasileiro por ter de fato reconhecido quem foi eleito lá para conduzir o destino dos irmãos venezuelanos. Não é isso? Antes tarde do que nunca. Já dizia isso, né? No final do ano temos eleição, e eleição é antes tarde do que nunca. É muito bom. É democracia. Né? Beleza? E vou deixar vocês de novo com o W Pueblo, dizendo algumas coisinhas do universo dele, e eu volto na próxima. Agora eu vou voltar vou tentar imaginar uma sequência, agora o outro vai ser sério mesmo, como eu fiz com o Laboratório da Palestina, vou fazer um outro estudo assim, sequencial em capítulos, para entender a morte desse império que parece que vai ser uma mulher ao lado da outra, que está lá no Banco de Desenvolvimento, né, novo Banco de Desenvolvimento em Xangai, vai ter uma na Venezuela que pode jogar os pés em cima do império defunto. Beleza? E até lá. Paciência perdida, com tua fala parida, cuspindo hipocrisia. Jogas o lixo na rua, sonegas, desvia a tua, jeitinho é sabedoria. A invenção de milagres, venda de fé a muares, transitas na heresia. Se não vives o que prega, disponibiliza a prega, sobra em ti apostasia. Agora vens arrotar, que és contra a corrupção,
patrono, fingindo indignação. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. A invenção de milagres, venda de fé a muares, transitas na heresia. Se não vives o que prega, disponibiliza a prega, sobra em ti apostasia. Agora vens arrotar que és contra a corrupção, dizendo-se um patrono, fingindo indignação. Te lembro que não tem dono, ainda que sem um som, o cofrinho do beberrão. Te lembro que não tem dono, ainda que sem um som, o cofrinho do beberrão. Lara, lara, lara,